Sejam bem-vindos ao canal Leitura. O meu nome é Margarete Bruno, sou jornalista e escritora, autora dos livros Fragmentos, Palavras no Silêncio da Noite, Lila, a nuvenzinha que descobriu, A Alegria de Chover e Dudu, o Dente de Leite. O canal Leitura é voltado para literatura e cultura. Aqui tem resenha, leitura de textos literários e também reflexões e entrevistas. E hoje é dia de podcast. Pode ouvir histórias e livros. Hoje nós temos aqui a presença da Ariana Lourenço. Ela é escritora, mãe atípica, e a principal fonte de inspiração é o seu filho autista, com quem compartilha a vivência cotidiana do uso de todos os serviços públicos. Essa experiência impulsionou a ser uma voz ativa na luta por inclusão, acessibilidade e políticas públicas eficazes para pessoas com deficiência. Nascida na cidade do Rio de Janeiro, começou a escrever aos 14 anos e, desde então, constrói uma trajetória marcada pela sensibilidade, criatividade e engajamento. Ela é autora dos livros Príncipe, Nico Alegre e Dino Azul, das antologias Palavreiras, Conto Angelina Mestre, antologia Mãe Docilar, conto Menino de Caixinhos. Ela é formada em letras pela Universidade do Rio de Janeiro, é pós-graduada em formação de leitores pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá e bacharel em teologia. Além de professora apaixonada pela educação, é também fotógrafa e artista de alma, com o mundo das artes correndo em suas veias desde o nascimento. Atualmente atua como defensora da pessoa com deficiência. Agora eu vou chamar a Ariana. Seja bem-vindo, Ariana, tudo bem? Tudo bom, olá, Margarete, é um prazer estar aqui, né, com você, com o seu público, para poder estar aqui contando um pouco da minha história, falar um pouco dos meus livros. É um prazer imenso estar aqui hoje. Agradeço pelo convite, né, também, né? Alegria recebê-la aqui. A Ariana é uma pessoa muito querida, uma escritora que eu admiro muito. E, Ariana, já de início, uma pergunta. Como que fala que você começou já a escrever aos 14 anos, né? Como foi essa paixão aí pela literatura, já adolescente, né? Então, eu venho de uma família muito humilde, né, Margarete, onde a educação seria o único meio da gente vencer na vida, né? E por essas veredas de dificuldades, né? Eu entrei na escola com 9 anos de idade e o acesso à literatura veio, né, aos livros, veio a partir daí. E minha mãe trabalhava no lixão da cidade, sabe? Então ela levava para casa livros, assim que eu aprendi a ler, né? Então ela levava livro para eu estar lendo, incentivando, né, essa minha paixão aí pela leitura. E a partir daí, dessa nossa vivência, gibis, eu adorava ler gibi, e a partir dessa experiência, né, com a literatura, através desses livros vindos do lixão, que eu comecei a tomar gosto mais e mais pela literatura, pela poesia, e comecei a escrever, entendeu? Comecei a escrever participando de feiras literárias da escola, as oficinas que tinham, teve um concurso de poesia na escola, foi sobre as drogas, eu escrevi uma poesia sobre as drogas na época, e aí ganhou, né, o prêmio, saiu em todos os jornais assim, aqui da cidade que tinha, foi muito bacana. Então foi a partir daí que veio essa minha experiência, né, com a escrita, com a literatura. E que chegou também a graduação em letras, né? Olha isso só, aí, não. Aí depois que eu me apaixonei, eu falei, eu quero ser escritora. E é engraçado, né, que eu
sou professora, né? Me formei, fiz letras, me formei, mas quando eu fui escolher o curso, eu fui ler, né, o que era o curso de letras, e falei assim, vou fazer letras porque eu quero ser escritora, né? Tornar-se escritora efetivamente veio muito depois de, né, já lecionar alguns anos, mas a princípio, quando eu fui fazer a faculdade, eu falei assim, não, eu quero ser escritora. Aí puxei todos os períodos de literatura, né, para poder, né, tava com aquela coisa de não, quero ser escritora, e aí foi isso. E me fala como é esse processo da sua escrita criativa, Ariana, porque o livro Príncipe Nico, né, Alegre e Dino Azul, como foi esse processo criativo e por que você decidiu escrever esses livros? Que são infantis, certo? Sim, então, eu, né, sou uma pessoa versátil, né? Eu escrevo sobre a literatura, conto, poesia, sou apaixonada em escrever contos e poesias também. E a minha primeira história foi a que está na antologia da editora Palavreiras, que é Angelina Motri, que foi o primeiro conto que eu escrevi. E né, não tem nada infantil, é meio até que meio macabro ele, né? Que é o anjo, a Angelina Motri é o anjo da morte. E então, assim, é um conto nada a ver com a literatura infantil. A literatura infantil, ela veio com o nascimento do meu filho, entendeu? Com o nascimento do meu filho, porque até então eu nunca tinha escrito nada voltado para a literatura infantil, ainda que eu sou pós-graduada em formação de leitores, e a minha tese, que saiu na revista da UERJ, foi a importância da literatura infantil nas séries iniciais. Eu fiz uma pesquisa, tudo, né, na época da faculdade, saiu todo esse meu estudo científico na revista, sobre a importância da literatura infantil nas séries iniciais, sendo que eu nunca tinha escrito sobre a literatura infantil em si, só a questão mais científica, pesquisa científica. Né? Período mestrado. Isso. E aí, quando meu filho nasceu, que eu tive um olhar voltado para a literatura infantil. Né? Assim que ele nasceu, comecei a escrever pequenos contos, que compõem o livro hoje, né? Sobre o que a gente vivia, e todo mundo falava, nossa, Mariana, mas que lindo! Publica, faz um livro e tal. Aí fui escrevendo vários, e aí mas assim, sem intenção de publicar, porque eu sempre gostei de escrever e o meu filho me inspirava, por isso que eu falo, né, que o Nicolas é a fonte da minha inspiração aí, em relação à literatura infantil, porque até então eu nunca tinha escrito literatura infantil. E embora eu gostasse, mas escrever mesmo eu nunca tinha escrito. E aí veio o diagnóstico dele de autismo, né? E foi um período muito difícil para mim. E aí que eu conheci a psicóloga que começou a me acompanhar, né? Que era uma psicóloga que acompanhava, ele tinha um atendimento psicológico, mas os pais também. Ela me incentivou, né? Eu estava muito triste com tudo que estava acontecendo ali na época, e ela me incentivou. Vamos sair dessa? Vamos, já que você, né, se mostra uma escritora, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, me mostra aí alguma coisa. Aí ela me incentivou, e aí surgiu o Príncipe Nico Alegre, que eu conto as várias histórias ao decorrer da vida, como o tipo de desenvolvimento dele. Conto a história de como foi o diagnóstico do autismo, né, pra gente. E conto no livro. Aqui o livro. Olha que lindo. Sim. É um livro muito lindo. Muito lindo. E aqui, ó, nessa história aqui, que é
eu conto como foi o desenvolvimento dele a partir das terapias, sabe? Quanta terapia ajudou. Porque muitos pais, eles acabam não buscando tratamento para o filho porque acham que é bobeira, não aceita o diagnóstico. Mas a partir do momento que eu tive o diagnóstico do meu filho, eu não só aceitei, mas como arregacei as mangas para ajudá-lo a se desenvolver. E aí a última história fala, né, do desenvolvimento dele. E aí eu falo, essa escola mágica, na verdade, é a clínica onde ele começou os tratamentos, né? Então, livros são vários contos, então, o Nico Alegre. Isso, aí fui contando, aí eu falo que as terapeutas são fadas madrinhas, né? Aí eu levo para o universo lúdico, né? Aí eu falo fada madrinha, elfos, todos os terapeutas, eles vão ganhando personagens fantásticos, sabe? Muito lindo, parabéns. E aí depois veio o Dino Azul, que foi um dinossauro autista. Meu filho ama dinossauro, tudo cheio de dinossauro. E ele acabou me dando ideias, sabe? O meu próprio filho começou a me dar ideias que eu fui e falei, não, por que não escrever um livro, né? Sobre o tema. E aí esse livro fala muito sobre a inclusão, sobre a amizade, respeito, a não prática de bullying, consequências do bullying. Enfim, acabou que foi todo desenhado nesse... que é o Dino Azul, aqui. Também, lindinho. Olha que lindo, gente. E meu filho que escolheu, né, o dinossauro que ele queria. Aí fala, ó, da amizade, tudo, né, as consequências, o dinossauro triste, porque sofreu bullying na escola, né, um ambiente escolar. Esse aqui eu pensei, inclusive... muito no ambiente escolar, por eu ser professor e ver, né, quantas crianças também sofrem bullying na escola, por ser autista, enfim. Foram 2 livros voltados para a literatura infantil que eu escrevi e foquei nessa questão do autismo mesmo. E agora a gente tem outro livro que está no forno, mas não tem nada a ver com o autismo. Infantil mas está no forno. É infantil? É infantil também. Que legal, Mariana. Acho que eu assisti uma vez um trecho de uma live que você estava falando da escolha do dinossauro, que você falou agora, que foi o seu filho que escolheu. Acho que é hiperfoco dele. É isso? Isso, é o hiperfoco dele, dinossauro e ursinhos, urso também. O meu filho também, ele tem o diagnóstico, né, de autismo, o hiperfoco dele é carro. Isso. Giro no mundo. Ele mesmo então, agora... Como escritora, você vai escrever um livro voltado para o hiperfoco dele. Foi o que eu fiz. Ele já desenhou, ele fez uma história de carros. Então, ele gosta muito, o processo dele criativo também, tudo que faz a regularização dele emocional é o carro. E a Ariana, assim, como professora, né, escritora, e uma pessoa que já viveu aí no meio acadêmico, né, como você fez o mestrado, qual, na sua visão, o papel da literatura na nossa sociedade? Principalmente uma sociedade que vive muito voltado para a tela, né? Para tudo pronto, né? Qual o seu olhar, né, sobre isso, a sua visão? Então, a literatura ela já foi mais valorizada e mais respeitada, né? Com o advento da internet, né? Os livros físicos, né? Os livros físicos acabaram ficando para trás, dando espaço para os livros virtuais, né, Kindle, tudo que tem a referência com tela, o que é muito perigoso, né, o uso excessivo de telas, né? Então, eu acho que a literatura, uma boa literatura que causa prazer
ela vai resgatar a importância do livro físico, sabe? Aquela literatura prazerosa, o cheiro do livro novo, nada se compara, gente, nada se compara ao cheirinho de livro novo, sabe? É algo muito rico e que a gente acaba perdendo por conta das telas, mas que eu acredito que a gente tem, nós como escritores, temos o dever de resgatar a literatura escrita no molde tradicional dos livros. E, Ariana, eu queria também saber um pouquinho da Ariana, fotógrafa e teóloga, porque você também é muitas coisas, né? É escritora, formada em letras, já fez o mestrado, fotógrafa e teóloga. Misericórdia, pois é, né? Eu costumo falar que eu sou uma pessoa plural, né? De várias faces, né? Multifacetada, digamos assim. Fotografia, ela veio junto, né, com o nascimento do meu filho. Desde criança também eu gostava de fotografar, aquela época do filme, né? Que você tirava 10 fotos, saía Sim. uma. Mas eu sempre gostei, e aí na época da escola eu tive um aluno, né, eu dando aula, eu tive um aluno que fazia um curso de fotografia, que gostava muito, ele me indicou, eu falei, por que não? Vou fazer. Meu filho tinha, sei lá, 1 ano, né, quase 1 ano, e eu falei assim, poxa, aí essa é mãe coruja, né, meu filho tão lindinho, eu tenho que ficar pagando para fotografar ele e tal. Não, eu vou fazer o curso para eu mesma fotografar. Ele vai ser o meu modelo, eu mesma vou fotografar. E aí eu fiz o curso para fotografar o meu filho, mas acabou fazendo sucesso e eu me tornei fotógrafa profissional de estar, né, que eu trabalho com isso também, ganho dinheiro também. Não é algo que é a minha principal fonte de renda, mas é algo que eu consigo tirar um dinheiro extra, é um hobby que dá dinheiro, entendeu? Mais ou menos isso. Que eu também estudo teologia, né? Então, a teologia aí já vai mais para o campo espiritual, né? Eu fui num retiro. E aí falaram né, teve uma revelação que eu tinha uma missão de falar para muitos jovens e mudar a vida deles e tal. E eu já era professora, né? Que essa era a minha missão, digamos assim. Então, eu acho que a teologia veio a partir desse chamado, digamos assim, né? Para mudar a vida dos jovens. Aí eu fui fazer um concurso público, que no qual eu sou concursada hoje, e tinha vagas para ensino religioso e vaga para professor, né, de português e literatura. E nessa época eu estava fazendo o curso de teologia. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, vou fazer de ensino religioso e dava para prestar para os dois. Não passei para o professor de português e literatura, mas passei para a professora de ensino religioso. E aí, até ser chamada, eu concluí a teologia e comecei a lecionar. Hoje eu sou professora de ensino religioso aqui na cidade. Né? Aí eu pensei, né, quando tudo aconteceu e ser chamada e tal, eu falei assim, isso é coisa de Deus, porque Deus queria que eu estivesse sendo professora de ensino religioso e mudar a vida dos jovens, como foi aquela revelação. E aí muitas vezes, muitos relatos de alunos que falam assim, professora, eu não me matei por sua causa, porque você me ajudou, porque as suas palavras, embora a aula de ensino religioso ela não tenha nada a ver com uma religião em si, a gente fala de várias religiões, mas a gente tem a liberdade
de ser mais acolhedor, não ter aquela... A gente fala de família, a gente fala de diversos assuntos que acaba atraindo a atenção daquele jovem para você e você consegue ajudá-lo de alguma forma, você acaba ganhando a confiança. Então, eu entendi que a partir daí eu consegui fazer a diferença de vários alunos, várias mensagens que eu recebia e tal, de agradecimento. E é isso, aí veio a teologia. É um trabalho missionário, né? Missionário mesmo. Isso. Acabou que virou algo assim que é algo que eu amo dar aula, que eu falo, sou apaixonada por dar aula e apaixonada em saber que a minha aula transforma vidas, não só no saber, no conhecimento, mas como seres humanos, entendeu? Acho que é por aí, assim, a aula de ensino religioso, para mim, com os meus alunos, é algo muito mais do que passar um conteúdo em si, mas é fazer, de fato, a diferença na vida de cada aluno que eu tenho. E, para além disso, veio a psicanálise, que eu também sou psicanalista. Eu comecei a estudar também psicanálise esse ano. Então, eu me formei ano retrasado, né? Nossa. Eu fiz psicanálise, que aí veio a vontade de entender melhor os meus alunos e poder ajudar eles de forma mais pontual, de forma mais assertiva, né? E aí eu fiz a psicanálise pensando nessa minha abertura com os meus alunos de poder ajudá-los. E aí tem a Ariana... Análise na sala de aula, você atende ou é ali dentro? Não, eu atendo também, né? Eu atendo num espaço, né, que na verdade, esse ano eu dispensei meus alunos, que ano passado eu vim, meus clientes, pacientes, porque eu fui candidata a vereadora na cidade de Guapimirim. Tinha de surpresa. Pois é, eu fui candidata, né, mas justamente por conta da luta, né, referente à pessoa com deficiência, e eu acredito que só quem vive, né, a causa consegue trazer leis, consegue trazer transformação na sociedade a partir do momento que está em um lugar de poder. Então, eu quis ser vereadora para poder ajudar a criar leis, fazer a diferença na vida da pessoa com deficiência. E aí eu, né, entreguei o espaço onde eu atendia, e aí eu mudei de cidade agora, então eu vou ter que captar novos clientes, é isso aí, eu estou deixando a psicanálise só para aplicar em sala de aula mesmo, mas não estou atendendo. Não estou atendendo. Hoje eu atuo como professora e fotógrafa. São coisas que eu atuo hoje, né, diretamente. Mas a psicanálise, por enquanto, eu não estou atendendo. E escritora também, né? Que o escritor, ele não para, né? O escritor, toda hora é hora de ser inspirado. O processo criativo, ele não para, né? A todo momento, às vezes, nós estamos fazendo algo, ou então até dormindo, vem algo assim, escreve aquilo, né? Isso, para escrever, né? Isso, eu, assim, tenho um caderninho que fica dentro da minha bolsa e quando vem eu começo. Poemas, eu me divorciei, né, há pouco tempo, então, na dor que vem as inspirações maiores, né, e aí eu escrevi já vários poemas referente ao luto de um casamento, enfim, é isso, processo criativo. Você falou algo muito importante, né? Na dor vem a inspiração. Semana passada, eu entrevistei um psicanalista escritor, né? O Vitor. Ainda vai ao ar a entrevista. E o nome do livro dele é Medos e Lutos, né? E nós estávamos conversando a questão da melancolia, né? Do escritor ser mais sensível e essa questão da melancolia, da sensibilidade, é como se fosse uma ferramenta, né? Para ajudar a escrever.
É muito interessante essa parte. Você falou do seu luto, né? O livro dele é Medos e Lutos, né? Que fala de vários tipos de lutos, né? De lutos, é. Eu acho que esses lutos, essas melancolias nos inspiram muito, sabe? A gente escreve assim, surreal, assim, como a escrita vem e a gente vai trabalhando, enfim, é bacana também, né? Como tem uma música da Marcela Thaís, e aí ela fala assim, se ela sofre, faz poesia, e é muito minha cara, né? Tipo, se eu sofro, eu faço poesia. É muito, muito eu, assim, eu gosto muito de escrever, principalmente quando eu estou nesse momento de luto. Sim, seus poemas surgem mais assim. O meu também, eu escrevo muita poesia nesses momentos, né? E nós somos parecidas nesse sentido. Os meus filhos também são inspiração para mim. Né? Eu descobri o lado de escrever para criança por causa dos meus filhos. Então, eles... Aí, experiências também a gente vai lembrando do nosso passado e vai misturando, né? O que nós vivemos com os filhos com as nossas vivências também, né? Sim, a poesia sim. É passado, presente, são sentimentos, emoções. E, Ariana, eu já te acompanho assim, um pouco tempo, né? Eu vi também que tem um livro seu que está participando de uma premiação. Qual o livro? Sim. Então, os dois estão participando, os dois, né? O Dino Azul e o Nico Alegres estão participando do Prêmio Literário da Fundação Nacional de Literatura Infanto-Juvenil. Então, assim, é de uma grande felicidade, né? Que é um dos principais prêmios literários, né, do Brasil, e ter 2 livros, né, escolhidos, assim, eu fiquei radiante, assim, né? Porque aí vem, né, toda a minha trajetória fazendo sentido, né? Aquela menina que eu falei no início, pobre, que recebia da mãe os livros vindos do lixão, e hoje tendo a oportunidade de escrever livros e apresentá-los para o mundo. Então, é algo, assim, fantástico para mim, é muita felicidade. A sua mãe, ela teve um papel fundamental, né? Sim, eu sou grata muito, né, a ela por me apresentar a esse mundo literário. Todas as pessoas, eu falo assim, né, todas as pessoas que me deram um livro quando eu era pequena, eu acho que a gratidão é eterna, assim, né, porque é por aí, né, eu acho que a educação, a literatura salva, é isso. Com certeza. Você contando aí, eu lembro também da minha infância, eu sou filha de 2 pais analfabetos funcionais, né? Então, mas mesmo assim eu cresci rodeada de livros. Eu não sei como esses livros chegaram em casa, mas eu cresci com muitos livros e também com acesso à Bíblia, né? A Bíblia é uma reunião de livros e também com uma linguagem bem difícil de compreensão. Difícil. Desde pequenininha eu já tinha contato, né? Também com os gibis, tudo isso ajudou bastante, me salvou muito também em muitos momentos da minha vida a literatura. E nesse momento, né? Falando aí de livros aí, eu queria saber, Ariana, qual é o escritor, né? Que se você tivesse uma oportunidade de estar com ele, quem seria e por que a Ariana escolheria esse autor? Então, é um autor que eu gosto muito, que é o Fabrício Carpinejar, porque a literatura dele é uma literatura gostosa, sabe? De você se sente em cada história que ele conta, né? O Carpinejar fala sobre amizade, tem um livro dele sobre amizade que eu gosto muito, ele fala sobre o nosso cotidiano. É uma literatura até que eu considero parecida com a minha, porque ele fala de vivências próprias, sabe? De coisas que ele viveu e ele escreve a respeito. E tem muito a ver com a minha literatura. Tipo assim, tudo que eu escrevo, de uma certa forma, foi sobre aquilo que eu vivi, né?
seja de uma forma para literatura infantil com personagens fantásticos, seja de uma literatura mais adulta, com poemas e contos, de uma forma, né, adulta de escrever, mas que experiências próprias. Então, eu gosto muito do Fabrício Carpinejar, da forma que ele... adocicada, eu falo assim, né? Uma forma adocicada, né, de literatura. Então, eu sou muito fã do Carpinejar. E tem, né, os autores mais, né, que a gente via na época da faculdade, né, que são autores tradicionais, como o Machado de Assis, são, né, que é uma inspiração para eu, sendo uma mulher negra, né, e vejo, né, que foi um escritor negro. Enfim, isso é muito importante, assim, você ter essas referências literárias também, né? Legal. E eu queria também que você falasse da antologia Mãe do Oscilar, né? Conto O Menino de Caixinhos, você não falou. Pois é, não falei. Então, O Menino de Caixinhos, ele é inspirado em quem? No meu filho, que tem cachinhos, que é o Nicolas. Mas essa história, né, esse conto do Menino de Caixinhos, né, como eu falei, né, o Nicolas, ele é minha fonte de inspiração e eu, como eu falei, eu escrevo muito sobre o que está na minha volta, o que eu vivencio e tal. E a história do Menino de Caixinhos é de uma mãe que adoece, uma doença incurável, né, e o menino, ele sai em busca da cura para essa mãe, sabe? E eu tenho uma doença incurável, né? Eu sou portadora da arterite de Takayasu, que é uma inflamação nas artérias, o sangue não circula e é uma doença rara, né? Considerado rara. Enfim, então, pensando nessa minha doença, pensando, né, no meu filho e de todos os desafios que ele possa vir a ter, caso eu não esteja mais aqui, nasceu o Menino de Caixinhos, que era uma antologia que foi seleção de textos, né? E eu fui agraciada no meio dessa seleção de publicar, né? De forma gratuita, inclusive. Ela era várias histórias de várias mães. Eu até procurei, mas como eu mudei recentemente, os livros estão todos encaixotados, eu não consegui trazer para mostrar. Mas essa mãe, né, com uma doença incurável, né, e o filho, ele se aventura atrás dessa cura dessa doença, e aí ele enfrenta vários desafios para encontrar a cura para a doença da mãe e salvar a mãe. Mais ou menos assim. Olha, mesmo passando com, né, tantas dificuldades, né, igual você falou, né, lutas, né, o divórcio, né, essa condição do seu filho, né, que nós somos aí parecida, que é o autismo, você já falando da condição que você vive, né, também de estado, né, de uma doença, e você ainda tem uma visão de lutar, né, pelos direitos das pessoas com deficiência. Como vem essa força, Ariana? Me conta. Então, eu acho que eu descobri a minha doença aos 14 anos. E foi uma luta muito grande, porque, como eu falei, é uma doença rara. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, os médicos não tinham nem muita noção do que eu estava passando, né? Eu só me sentia mal, ficava internada e precisei fazer transfusão de sangue. Vou te interromper, os sintomas Então, os sintomas dor de cabeça, falta de ar, dor nas pernas. Assim, eu fiquei sem andar, né, na época, né, porque eu não conseguia pentear os cabelos, porque eu não conseguia levantar os braços. Enfim, foi uma doença que me debilitou muito. E eu era
antes da doença, né, eu era uma garota muito moleca, né, de jogar futebol, bola de gude. Então, você imagina você não conseguir andar, não conseguir, né, se mexer direito. E aí foi uma luta muito grande e os médicos, por fim, não sabiam mais o que fazer, me desenganaram, falou para minha mãe que eu tinha só mais alguns meses de vida, né? E aí vem a fé, né? Eu sou católica, apostólica romana, praticante, e tenho uma fé gigantesca, sabe? E uma que fé é importante, né? É um sustento, né, a fé. Isso, é o nosso sustento, acho que é o alicerce, né? E aí, com toda essa luta, Deus me deu, né, a chance de descobrir a doença. E aí, a partir de descobrir, né, porque até descobrir a gente sofre muito. Eu fiz diversos exames que doíam muito, porque, né, corta aqui, fura ali, e até descobrir. Então, eu sofri muito. Mas ali, naquele momento, eu entendi que quando descobriu minha doença, assim que descobriu, outras pessoas ao redor, né, teve a possibilidade de não passar por tudo aquilo que eu passei, né, de descobrir a doença, é arterite de Takayasu, é os mesmos sintomas, porque aí teve estudo, é os mesmos sintomas que a Ariana teve, tal. Foi o primeiro caso aqui no Rio de Janeiro, foi o meu. E aí eu entendi naquele momento que Deus sabia que eu era forte o suficiente para passar por tudo aquilo e vencer, né? E ajudar outras pessoas que talvez não tivesse essa mesma fé, essa mesma força, não suportaria o processo assim como eu suportei, mesmo sendo desenganada, mesmo passando por grandes dificuldades. Minha mãe muitas vezes passou fome, como eu falei, a gente era de uma família muito pobre, então passou fome para poder me acompanhar ali no hospital, porque eu já não tinha mais idade, né, para ser acompanhada ficar com a mãe, mas minha mãe nunca desistiu, não, eu vou ficar com a minha filha, então eu ficava ali por perto. Então, assim, foi muito difícil. Então, a partir do momento daquilo ali, eu entendi que Deus quer de mim fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Ele quer que eu possa, de alguma forma, mudar a vida de alguém. Talvez a gente não consiga salvar o mundo, né? E eu acho que daí veio a minha vontade de ser candidata a vereadora. Mas se a gente consegue mudar a visão das pessoas que estão no nosso local, ou dentro da nossa casa, ou grupo de amigos, a gente vai fazendo diferença aos poucos, a gente vai sendo inspiração, sabe? Então, a minha luta, a minha vida é fácil? Não, eu tenho, né, como eu falei, tem pouco tempo que eu passei por um divórcio e foi muito difícil, mas nem por isso eu vou desistir de ajudar as pessoas, desistir de fazer a diferença, e igual no meu livro, né, que é o Nico Alegre, que é o último capítulo, que fala de como ele desenvolveu a partir do tratamento. Então, graças a Deus, hoje eu pago um plano de saúde para o meu filho, para que ele tenha esse desenvolvimento. Então, o que eu quero? Que outras crianças possam se desenvolver, outras crianças com TEA possam se desenvolver assim como meu filho se desenvolveu, sabe? E aí nem todo mundo tem... Terapia, nossa. E nem todo mundo tem essa condição financeira, então o que a gente faz? Luta por serviços públicos para que tenha essa condição de levar melhoria para a condição de vida de cada criança e familiar atípico, entendeu? Então, daí veio a minha força de querer fazer a diferença, de saber que venci grandes obstáculos, porque Deus me fortaleceu e vem me fortalecendo, abrindo portas, fazendo conhecer pessoas maravilhosas, assim como você, para poder estar aí falando da minha história, servindo de inspiração para outras pessoas, outras mulheres, outras mães atípicas, que elas possam acreditar não só no seu potencial, de repente, eu não sei escrever, mas eu sei fazer o crochê, que é uma maravilha, vou trabalhar com isso, porque ser mãe atípica também é muito difícil, né, o trabalho, porque ter que sair de casa, então,
eu posso fazer um bolo, faça seu melhor bolo e venda, entendeu? Faça o melhor, né? Que vai dar certo. Isso, e vai dar certo. Então, acho que é isso. Acho que Deus me deu essa missão, né, de fazer a diferença na vida dos outros. Eu aceitei. É interessante que você usa, né, a sua dor, né, o seu deserto, a sua experiência, de uma forma dando um outro significado, né, que é ajudar. Você não se paralisou, mas você fez isso da dor algo especial, que é o acolhimento, é pensar no próximo, né, é levar esperança, né, você não estagnou, ela não ficou parada e falou, eu tenho isso, a vida acabou. Não, você encontrou força em meio ao deserto, né, como cristã, como uma pessoa de fé, e está usando isso para levar, para abençoar outras pessoas, desde o seu filho, a escola, né, e aqueles que têm acesso aos seus livros e aqueles que te conhecem. Porque, com certeza, os que estão nos assistindo aqui, eles vão receber essa mensagem de esperança, né? Vidas vão ser salvas e dar ter um novo sentido através da tua experiência de vida, né? E é muito bonito isso, do jeito que você faz, né? Não se paralisou em meio à dor. Eu já te admirava ainda mais. Que obrigada, eu acho que é isso, né? E eu acredito muito nisso, né? De que se a gente, de alguma forma, pode ajudar alguém, a oportunidade que eu estou tendo aqui de falar sobre a minha história, das minhas vitórias, da minha experiência, de hoje ser a escritora, a fotógrafa, tudo, é justamente porque eu não me dei por vencida, sabe? Porque eu acredito que tem um Deus maior que me fortalece e que a palavra de Deus fala, faça por onde que eu te ajudarei, né? E então eu vou fazendo por onde para que Deus me ajude a chegar, né? Hoje assim, eu tô tendo que recomeçar, né? Como de novo, porque, né? Eu era casada, tinha casa, tinha tudo bonitinho e tal, casa, carro. Veio o divórcio, tudo isso meio que eu perdi, sabe? Mas hoje eu vejo, né, que é mais um recomeço para mim, com novas oportunidades para que eu falo muito, meu filho às vezes, né, tá triste, eu tenho saudade da minha casa, aí eu falo, filho, não se preocupa, a mamãe vai trabalhar e a gente vai ter uma casa maior, melhor, porque eu acredito, sabe? Eu acredito que Deus tem coisas boas para mim, acredito que quando a gente confia no nosso potencial, e aí não só no campo religioso que Deus nos põe, mas no nosso potencial mesmo de batalhar e de correr atrás e de fazer, e a gente consegue. Então, assim, hoje, mais uma vez, eu estou tendo que me reinventar, né? Mas faz parte do processo da vida, né? E, assim, eu sou muito grata a Deus, né, por tudo que Ele me deu, por todas as oportunidades. Hoje, né, sou embaixadora, né, da revista Mulheres que Brilham, né, conheci pessoas maravilhosas, como você, entendeu, através da revista. Então, já é uma parte desse meu renascimento, né, como pessoa, né, nessa nova fase da minha vida. Então, eu pude conhecer pessoas, vou estar participando do evento, né, que você estará também, que é a Ponte, né? Isso, então, Ponte para o Sucesso, isso. Isso, Ponte para o Sucesso. Então, assim, e lá vou conhecer várias outras pessoas, né? Então, assim, são oportunidades, sabe, que Deus vai nos dando através de um projeto, a gente emenda em outro, e a gente vai mudando a nossa vida, né? Então é isso, eu acho que ter aqui hoje a oportunidade não só de falar dos meus livros, da literatura, de como a educação me salvou de um mundo que era de extrema pobreza,
é também ser grata pela oportunidade de falar um pouco da minha história e inspirar outras mulheres, sabe? Para que elas não desanimem. Eu sei que, por exemplo, tem a questão de muitas pessoas que descobrem uma doença, elas querem se matar, se divorciam, falam, tá tudo perdido, eu não aguento mais, eu não vou seguir. Não, vai seguir, porque você tem essa força dentro de você. Busque porque lutar, sabe? A gente sempre tem que buscar um propósito. Não é fácil, nunca vai ser fácil, mas sempre vai ser necessário. Se estivermos, né, neste mundo, são ciclos aí, que são as estações da vida, né? Aí tem momentos que também vai ser de bonança, outras vezes são de lutas, mas se Deus ele nos permite, né, vivermos uma determinada situação para uma nova vitória. Né? É isso aí. Isso que você está vivendo, com certeza vai ser um novo livro, né? Sim. Isso com certeza. Vai ser uma fonte de inspiração para novas ideias surgirem na sua mente, com certeza, no seu coração, porque quando nós escrevemos com a alma, né? Com a alma, isso aí. Sim. E aí, assim, eu tenho algumas coisas que estão publicadas no Web artigo, né, que está publicada, quem quiser também ir lá conhecer mais, algumas outras coisas, ensaios, outras coisas que eu escrevi também pode acessar, né? O web artigo Ariana Lourenço da Silva, vai encontrar outros textos que eu escrevi também, publicados lá, poesias, enfim, aí vai conhecer mais o lado poeta, mais, né, o outro lado, né, não só da literatura infantil. E é isso. Qual é o seu Instagram, Ariana? Então, @Ariana Lourenço da Silva e @Ariana Oliveira Fotografia. Alguém que está nos assistindo desejar comprar os seus livros, onde conseguir? É direto no Instagram ou tem algum site? Então, pode entrar em contato comigo direto no Instagram, mas também tem o site da editora Inverso. Meu livro foi publicado pela editora Inverso, tem na editora Inverso, tem na Amazon, tem no Mercado Livre. Pode acessar essas plataformas que vão encontrar os meus 2 livros. Tanto o Dino Azul, aí, ó, dá uma olhadinha na capa, que você vai encontrar, quanto o Príncipe Nico Alegre. Isso, aí você encontra. Os livros estão lindos. O livro Dino Azul, ele foi escrito, foi ilustrado pelo André Assis, que é meu primo, né? Eu falei do livro para ele, ele embarcou no projeto antes mesmo da gente ter editora nem nada. Eu escrevi, mandei para ele, ele foi ilustrando. E aí quando eu tive uma editora que foi a Inverso, que, né, abraçou também o projeto e fez lindamente. Aí eu falei, olha, já tá tudo ilustrado, tem o desenhista, e eles adoraram e ficou lindo. Os 2 livros são pela Inverso ou não? Os 2 livros, os 2 livros são pela Inverso. Tá. E Ariana, qual a mensagem que você deixa aí para os escritores iniciantes, né? Porque não é fácil escrever e principalmente publicar um livro. Não é fácil. Então, foi o que eu falei, né, no início, né? Eu entrei na faculdade querendo ser escritora. Eu vou ser escritora, mas as portas das escolas foram maiores do que o da literatura, né, da escrita em si, né? Porque é muito difícil, é muito caro. Mas a mensagem que eu deixo é: não desista dos seus sonhos. Como eu falei, eu escrevo desde 14 anos. E só há 3 anos atrás eu comecei a publicar, comecei a investir nisso, né? Então, se o sonho é ser escritor,
invista, não desista, se organize, né? Eu penso assim, todo sonho é possível. Eu quero viajar para Dubai. Vai ser possível se eu me organizar para isso. Eu quero ser escritora, eu vou me organizar, nem que eu guarde R$ 10 por mês no banco, né? Uma hora eu vou conseguir publicar o livro, porque não é fácil, né? Você sabe, né? Eu sei, é caro, é complicado. Por exemplo, teve uma história que recentemente que eu mandei para um concurso e aí ela não foi selecionada, mas a editora queria publicar, só que eu não tinha dinheiro, né? Sim. Eu falei assim, hoje não é um investimento que eu posso fazer. Aí ela falou assim, não, mas a história tá tão linda, não sei o que, também infantil, também era referente ao Nicolas, né? Linda, fofa a história, só que eu não tenho dinheiro para investir agora, né? Num outro livro, né? Tá lá no forno, tá lá guardadinho, que uma hora sai. Mas, assim, é tudo questão de se programar. Se você tem o dom da escrita, se você gosta, se você conhece as técnicas, se organize financeiramente e vá atrás do seu sonho. Acho que esse é o maior recado, porque não é... Por exemplo, eu fiz a faculdade, puxei todas as disciplinas de literatura, o primeiro passo eu dei, que era estudar a respeito, né? Ter contato com professores e escritores que pudessem me orientar nesse caminho. Beleza, o segundo passo era investir. E aí, mas eu tive outros sonhos, outros projetos, mas quando eu pude investir, eu investi. E hoje tenho meus 2 livros aí indicados a um prêmio literário do Brasil. Então, assim, é isso, não desista. Parabéns. Não é fácil. Eu também, desde pequena, gostei de escrever. Muito, muito, muito mais. Eu lembro que em 2014, eu tentei. E aí eu fui atrás das editoras e falei, nossa, não tem como. Olha só, 2014. E então, somente em 2024, olha só, passou 10 anos que eu consegui publicar meu primeiro livro, que foi de forma até independente. Ao mesmo tempo que eu fui publicar sozinha, eu já fui também com uma editora. Então, em 2024, já foi lançado logo 2, né? Um para adulto e criança. Então, assim, aí esse ano também serão lançados mais 2, né, infantis, que não é fácil mesmo, é um mercado, assim, hoje é mais fácil no sentido que tem muitas editoras, né, nesse sentido. Sim. Mas, assim, a questão realmente financeira ainda é um pouco inviável, né? Também existem as formas independentes, né, de publicar, né? O primeiro livro eu publiquei pela Wiclap, né? Então, eu conheço. Não foi fácil, muito difícil mesmo. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo já estava com a editora, eu lutando, eu me distanciei de tudo para conseguir sair um livro da Lila, né? Então, assim, não mesmo se é o seu desejo virar um escritor. E o que eu sempre falo, não pense em ficar rico com livros, né? Porque... Não, esquece. Não é sobre isso, no passado nunca foi, também hoje não é. Muitos escritores, né, passaram diversos desafios, morreram, não venderam nada. Eu tenho aqui um livro do Paulo Leminski, né, que tem ali todas as poesias dele reunidas, e ali no prefácio, né, a pessoa fala que quando chegava na casa do Paulo Leminski, estava cheio de caixas de livro que ele publicava. Mas é muito difícil. E depois, nossa, bem depois que ele ficou conhecido. E geralmente... É isso, eu acho que a gente não fica rico, né? Na verdade, a gente fica até mais pobre, porque o investimento é muito alto e o retorno é lento, é difícil, enfim. Mas se a nossa paixão escrever e se é para mostrar para o mundo algo que vale a pena, pô, não tem preço isso, sabe? Falar hoje, meu livro, chegar na mão de pessoas, de pai, mãe, atípicos, e saber que eles fazem a diferença na vida
dessas pessoas não tem preço, sabe? Quando alguém fala, nossa, eu li seu livro, muito bom, poxa, as histórias. Então, assim, isso não tem preço, sabe? Então, vale a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É pequena, isso aí. E o bom é que vai alcançando outras gerações, né? Porque o livro é isso. Quantos livros você já leu de pessoas que já se foram há tantos anos, né? E vai ficar. Pois é. Vai eternizada nos seus livros, né? Isso aí, é um legado que a gente deixa, né? Um legado literário, né? Que a gente deixa para o mundo. Então, assim, não tem preço isso, não. Nós somos... os escritores, eu falo muito isso, né? A gente acaba aqui brincando de Deus, né? Eu falo muito isso. Somos deuses, deuses literários, que a gente cria histórias que cativa, que atinge corações. Então, é isso. Então, vale a pena, sabe? Cada livro, né, que é publicado, que acessa alguma pessoa, vale a pena, vale muito a pena. Então, não podemos desistir nunca dos nossos sonhos. E foi o que eu falei, às vezes, eu não tenho o dom de escrever. Tem outro dom? Vai lá, você vai tocar a vida de uma pessoa de outra forma, sabe? O que a gente não pode deixar é os nossos sonhos para trás. Porque os nossos sonhos podem ser soluções de problemas de outras pessoas. Com certeza. Ariana, você estava falando, né? O próximo evento que você vai participar é a Ponte para o Sucesso. Tem mais um outro plano para agora de premiação ou de Bienal que você vai participar? Quais são os eventos dele? E está surgindo em junho, né? Tem a Bienal do Rio. Isso. Não, então, a Bienal do Livro eu não vou conseguir participar como escritora. Estarei lá, né, no evento, mas não participarei como escritora. Né? Estarei lá como professora com a minha escola, mas não como escritora, porque eu fiquei aguardando a editora me dar um sinal de que ia, se não ia. Acabou que a editora não vai, então eu acabei que, né, não... buscando outros meios. Tem a Ponte para o Sucesso e tem o Código X, que eu vou participar de um evento também, que é promovido pela plataforma do Pablo Marçal. Eu também vou estar lá participando, né, com a Lília Bonfim, que é da revista Mulheres que Brilham. Então, a convite dela, estarei lá. E projetos literários, né? Como eu falei, tem alguns livros ali guardadinhos, esperando a oportunidade. A curiosidade. Pois não, estão ali quietinhos, esperando a oportunidade de ganhar vida, né? E é isso, por enquanto, são os dois grandes eventos que eu vou estar participando, que é a Ponte para o Sucesso e o Código X. Me sigam nas redes sociais, que vão saber das novidades. Ana, nós já estamos chegando ao finalzinho do podcast. A sua história já é uma mensagem, né? Eu também pedi para você deixar uma mensagem aí para os escritores que estão começando, mas aí no finalzinho eu gostaria que você desse uma mensagem no geral, não somente para escritores, mas para todos aqueles que estão nos assistindo. Acho que é acreditar nos seus sonhos, no seu potencial, não desistir nunca, né? Nenhuma dificuldade é maior do que a nossa capacidade de vencê-la. Então, é isso. Nenhuma dificuldade é maior do que a nossa capacidade de vencê-la, porque a gente tem força, determinação. Como muitas vezes eu falei para os meus alunos, né? Eles, eu vou me matar, eu não quero mais viver. Viva! Você vai ver que tem coisas maravilhosas te esperando no futuro, sabe? Então, vamos acreditar, sabe? Vamos dar um voto de confiança para a vida quando tudo estiver difícil, quando tudo estiver ruim. Busque novas inspirações, pessoas às quais a gente possa se espelhar, pessoas que já venceram tantas dificuldades, assim como eu venci tantas coisas, né, que um podcast não seria o suficiente para falar, e olha que eu falei bastante coisa, hein? Então, assim, é isso.
Tá certo, Ariana. Muito obrigada, tá, pela presença, por esse momento aí de muito aprendizado, de crescimento, né? Amei te conhecer, né? Quero te conhecer pessoalmente, né? Não deu certo aí no evento lá no Rio, mas em breve estaremos juntas, né? Eu agradeço também você que esteve presente aqui conosco, né, no podcast. Eu peço que siga, né, se inscreva no canal A Leitura, que ative as notificações, que compartilhe, porque esse é um canal que ele tem o propósito mesmo de difundir a literatura e a cultura, né? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, beijo. Beijo.